bondoso Deus, mais uma vez nós invocamos a Tua presença, a manifestação do Senhor nesta manhã, aquecendo os nossos corações com a Tua presença. Em nome de Jesus nós pedimos mais uma vez que o Senhor venha usar o pastor Ronaldo nesse importante tema, e que sejamos edificados, ó Pai, para melhorar o nosso serviço ao Senhor, o nosso serviço aos irmãos. E nós pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando a continuidade deste dia, e desde já toda honra e toda glória sejam para Ti, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos aplaudir Jesus e recebendo o pastor. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, queridos. Cumprimentamos irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu fiquei muito honrado com o convite que os pastores me deram aqui, me trouxeram. Estou feliz então por estarmos aqui nesta manhã. Quero dizer para os irmãos que tive uns 15 dias atrás um surto de labirintite, né? Que me deixou meio fora do ar. Quem já teve labirintite aí sabe o que é, né? Há 20 anos, fazem 20 anos que não me dava uma crise dessa de labirintite, mas há 15 dias deu, eu não estava nem em casa, mas hoje estou bem melhor, graças a Deus, né? Estava orando, Senhor, eu não posso cancelar esse compromisso, porque me senti muito honrado pelo convite e de poder estar falando a pessoas que estão vivendo na obra de Deus, que estão colocando as suas vidas à disposição do trabalho do Senhor, que não são apenas participantes de cultos, mas que promovem os cultos, que promovem a glória de Deus, né, que buscam a glória de Deus para a igreja. Então, me sinto muito honrado por isso. Obrigado, pastores, pelo convite. E pastor Júnior ali, também, né, que nos enviou através do pastor Assir, doutor Assir, pastor, nosso amigão aí, na batalha da obra do Senhor na cidade. E quero também agradecer ao pastor Júnior, que ele colocou nossa igreja no prumo, né, das leis. Então ele é contador da nossa igreja, faz a parte de contabilidade. E pastor, está faltando isso, está faltando aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então a gente anda na linha dele ali, graças a Deus. E estamos tudo em ordem, tudo certinho. Eu estou fazendo essa menção aqui porque é um trabalho muito eficiente do irmão com a nossa igreja. Graças a Deus por isso. Mas eu quero passar um pouquinho da minha vida, né, da minha história, que eu acho que pode ajudar vocês. Eu nasci em São Paulo e nasci num bairro chamado Lapa. Quem conhece Lapa em São Paulo aqui? Só o doutor, ali também, não é? Sou o caçula da família, tenho mais 2 irmãos, um mora em Osasco, o outro mora na Vila Cachoeirinha ali, e tenho 2 irmãs, uma mora aqui em Curitiba e a outra mora em São Bernardo do Campo. E então nasci lá, filho de um casal que tinha uma lavanderia. Meu pai sempre trabalhou com lavanderia, aprendi tudo numa lavanderia. E eu me lembro que quando as máquinas dele lá davam pane, então ele colocava umas tinas assim, e colocava a família toda para lavar a roupa. A gente ficava pisando nas roupas, né? A roupa ali com água e sabão, a gente pisando ali. Eu gostava bem, no inverno era difícil, mas no calor era bom. E com mais ou menos 16 anos de idade, eu fui criado na igreja. Quando nenenzinho, estou vendo os jovenzinhos aqui, as minhas irmãs me levavam à igreja. Minha mãe não frequentava a igreja. Meu pai, sim, era regente do coral. Uma igreja
era menor do que esse pedaço aqui, ali perto do Largo do Arouche, em São Paulo, né, para quem conhece São Paulo, a Rua Amaral Gurgel, a Igreja Pentecostal de Cristo Jesus. E eu ia então como criança, né, colo. E passava de colo em colo. Naquela época eu era magrinho, pequenininho, bonitinho, né? Agora as coisas mudaram, né? Então, nasci ali, mas na adolescência eu fui morar com os meus tios, uma questão de colégio, ali fui morar ali em Itaberaba, próximo da freguesia do Ó, em São Paulo. E ali então ninguém da família ia para a igreja, eram ateus, podemos dizer. Mas eu fiquei ali, tinha muita sede de voltar para a igreja, mas acabei saindo. Mas aos 16 anos voltei. Eu fui a um casamento, numa igreja presbiteriana independente de Vila Brasilândia. Estou falando onde eu passei em São Paulo, né? Vila Brasilândia. Chegou lá, fui com meu pai, a convite, e aí tinha uma moça tocando o órgão da igreja ali. A marcha nupcial e etc, né? Ainda era aquele órgão de pedal, assim, né? Hoje a gente está num céu, tudo eletrônico. Mas aí meus olhos bateram assim nos olhos daquela jovem, os olhos azuis. Eu esqueci o casamento. Se perguntar para mim, não sei mais nada do casamento. Só sei que ali comecei a conversar com ela. E ela disse, vem amanhã na igreja. Eu falei, vou ter que vir na igreja. Vem amanhã, tem a escola bíblica dominical. Fui. Aí eu morava no centro da cidade, né, dava 40 minutos de ônibus. Fui ali. Aí comecei, ela falou assim, olha, à noite tem o culto. Eu falei, puxa vida, agora eu tenho que voltar em casa, mas eu tenho que ir, né? Eu estou querendo namorar com a moça, né? Então, voltei. Irmãos, foi a maior bênção da minha vida. Voltei para Jesus, voltei para a casa do Senhor, não é? Eu não cheguei a me desviar, não tive, graças a Deus, vício nenhum, né? Bebida, cigarro, essas coisas, não tive. Mas voltei para Jesus e depois de um ano, eu estava ali na igreja e ia fazer uns 17, estava para fazer 17 anos, né? E um pastor veio de Arapongas. Quem conhece Arapongas aqui, Paraná? O pastor Palmiro Francisco de Andrade. Eles estavam reinaugurando um seminário que era o Seminário João Calvino, da Igreja Presbiteriana Independente, que passou a ser o Instituto Bíblico de Arapongas. E aí ele então começou a falar, olha, os obreiros são, a seara é grande, os obreiros são poucos, eu estou aqui para fazer um chamado, e foi falando, e aquilo foi entrando no meu coração, o Espírito Santo foi tomando uma igreja tradicional, presbiteriana independente, tradicional, aquilo foi batendo aqui no meu peito e foi indo, e eu comecei a chorar, daí foi um dilema para mim, porque do lado eu estava namorando a moça, né? Fazia quase um ano já, e do outro lado meu pai. Eu falei, eu vou chorar do lado do meu pai não gostava muito que a gente chorasse, né? Homem não chora, né? E chorar do lado da noiva também, sinal de fraqueza, né? Fui para o banheiro, mas despenquei em chorar. Ai Deus, fiz um barulhão pentecostal lá, que eu nasci numa igreja pentecostal, né? Aí, consequência, alguns jovens foram para frente no apelo, estou vendo aqui pessoas jovens aqui, eu fui junto. E duas moças se dispuseram a ir para o seminário. Eu não falei nada naquele dia, mas fui para casa e não consegui dormir. Cheguei para o meu pai de manhã e falei assim, eu vou aceitar aquele apelo daquele pastor e vou entregar a minha vida para a obra de Deus. Meu pai estava doente, estava com 2 hérnias. Meus irmãos estavam bem mais, eles são mais velhos do que eu, 6 anos ou 7 anos, se não me engano. E meu pai falou assim, você sabe que seus irmãos não têm cabeça, são 2 irmãos gêmeos, mas eles não tinham cabeça, né? Tinham 2 cabeças iguais e nenhuma valia, né? E então ele disse, como é que eu estava fazendo o primeiro ano de contabilidade e eu amava aquilo, ajudava meu pai, eu administrava ali a lavanderia, sabe?
e aprendi tudo de uma lavanderia para fazer. E ele disse, agora você vai me deixar, como é que fica? Eu falei, mas você não tem fé? Eu desafiando meu pai, né? Eu tenho fé, mas sabe que eu estou doente. Eu falei, então faz o seguinte, você não vai numa reunião que é de oração, que é num prédio, tem o missionário Luiz Esquiliró, não sei se alguém já ouviu falar aqui também, né? Foi com ele que eu me converti aos 5 anos de idade, né? E ele pregou até os 102 anos de idade, ele estava pregando ainda. Na casa dele ele pregava. E então, ali naquela manhã, naquele dia, conversando com meu pai, então você vai lá, Deus vai te curar. Foi lá, meus irmãos. Ele volta chorando, fala assim, eu não tenho mais hérnias, eu fui curado instantaneamente. Falei, então tá aí a prova, eu vou embora. Mas aí cheguei no seminário, vou encurtar aqui, né? Cheguei no seminário com as 2 moças ali, o diretor do seminário falou assim, que legal, você trouxe as moças aqui, você veio acompanhar as moças, né? O pastor da igreja mandou você vir acompanhar. Eu falei, não, o pastor nem está sabendo que estou aqui. Não, mas como o pastor não está sabendo que você está aqui? Eu falei, não, mas eu vim para ficar, essa mala aqui é minha, aquelas 2 são delas. Eu vim para ficar, mas como? Você não mandou nenhuma carta, nada? Eu falei, mandei. Não chegou, cheguei antes da carta, porque aquele demorava 30 dias para uma carta de São Paulo chegar lá, né? Mas eu cheguei, eu estou aqui. Ele olhou assim, de cima e embaixo, um carinha magrinho, uma costeleta assim, aquela calça, sabe aquelas calças que usava boca de sino? E de alto a baixo assim, fez a fotografia falando, e agora, né? Aí chegou a carta, e eu tinha comunicado o conselho da igreja que eu ia, ninguém acreditou em mim, esse cara não vai dar nada, é um playboyzinho. Aí tinha 60 alunos e me chamavam de playboy, né? Aí o playboyzinho de São Paulo, você não vai dar nada, já foi pancada em cima de pancada, viu? Mas fiz 3 anos no seminário, aí me formei. Aí vem a história da namorada, aí já namorando já quase 4 anos, né? 1 ano lá e mais 3 anos de seminário, quando de cada 3 meses eu ia lá. E então aí cheguei no dia da formatura, eu tinha feito uma escala, fiquei 2 meses fazendo uma escala em Centenário do Sul. Alguém conhece aqui perto de Jaguapitã, Guarici? Falei, essa cidade ninguém vai conhecer, né? Tem Rolândia, daí tem Porecatu. Porecatu, alguém conhece? Não conhece também? Louco, ninguém conhece nada aqui, hein? Porecatu, conhece Porecatu? Certo. Então, eu fui fazer escalas lá, do seminário. Aí, quando chegou no dia da formatura, tinha uma carta. Já estava ali meu pai, a minha cunhada, minha namorada, tudo foram na formatura, né? Porque eu ia para São Paulo e já estava certo eu fazer a faculdade, mais 1 ano na Faculdade Batista Teológica nas Perdizes, que eu morava por ali quando eu nasci, né? Nasci na Lapa, Perdizes é perto. Então, o que acontece? Chegou uma carta pedindo que eu fosse para lá. E eu falei, mas como que eu vou para lá agora? Está tudo certo. Eu chamei meu pai, minha mãe, e falei, tem outra surpresa, cheio de surpresas, né? Tem outra surpresa aqui, eu não vou mais para São Paulo. Porque tem essa carta aqui, e isso aqui tocou no meu coração, eu vou para Centenário do Sul. Aí meu pai pirou, né? Minha namorada, então, falei, pronto, agora acabou, né? Onde que é isso? Eu falei, aqui eles não entenderam nada. Eu fui, com 19 anos de idade, eu fui para essa cidade como um missionário, um evangelista. Cheguei lá em janeiro, né? Em fevereiro, e quando foi em julho, eles mandaram uma carta para o presbitério pedindo a minha ordenação. Fui ordenado com 19 anos e meio. Tem uns gurizinhos aqui, né? Uns piá, aqui fala piá, né? Era um piá. 19 anos e meio de idade eu fui ordenado a pastor. O presbítero da igreja, mais novo, tinha 35 anos. Eu falei,
puxa vida, como Deus faz as coisas, né? Então ali fiquei 3 anos naquela cidade, aí fiquei 1 ano sozinho ali, morava na casa de um, na casa de outro, almoçava na casa de um, jantava na casa do outro. E daí fui para São Paulo, casei, né? Voltei, levei a Denise, que até hoje é minha esposa, e ficamos 3 anos ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque a obra de Deus não é fácil, tem que ter realmente um chamado, né, de Deus, e quando é de Deus, tudo é resolvido. De lá, eu fui para Utinga, Santo André. Alguém conhece Santo André aqui, Utinga? Conhece. Aquele irmão conhece tudo, né? Oi? Você nasceu em Utinga? Então, eu fiquei 3 anos em Utinga, ali na rua Sidney. Tinha um salãozinho ali que era a igreja. De lá, eu estava ali, fiquei 3 anos, daí o pastor de Osasco, pastor Jobel, estava há 8 anos, era um dos pastores mais, assim, firmes, né, da Presbiteriana Renovada, era presidente do presbitério. Ele foi chamado para Brasília. Daí ele disse, olha, eu só vou para Brasília se o Ronaldo vier para cá. Aí eu estava nessa reunião, eu falei assim, peraí, mas eu cheguei agora, estou há 3 anos ali em Utinga. O pastor, ele deve estar com uns quase 90 anos, esse pastor, né? Porque eu vou fazer 70 agora, em dezembro, eu vou fazer 70 anos de idade, né? Não parece, né? Parece que já tem 80, mas fazer o quê, né? A vida é essa. E então, sabe, eu falei assim, mas espera aí, mas como é que eu vou substituir você, Jobel? Você é o melhor pastor da Presbiteriana Renovada, é um cara que, não faz isso comigo, você vai me matar. Eu estava com uma igreja com 80 membros, para 100 membros no máximo, em Utinga, e a igreja ali tinha 600 membros na sede, mais 5 congregações. E ele falou assim, você vai vir, porque o Espírito Santo mandou você vir, ele me tocou no meu coração. Eu falei, mas o Espírito Santo não falou comigo. Ele falou, então vai jejuar e vai orar, porque vai falar. Aí eu falei assim, barbaridade, e agora, né? Peguei mais 2 pastores, fomos para uma chácara, ficamos 3 dias jejuando, só com água. E ali o Espírito confirmou. Mas Deus falou assim, você vai, mas vai ser luta. Se prepara, porque não vai ser fácil. Então você chega numa igreja assim, 600 membros, você olha aquela turma toda e fala assim, onde eu caí de paraquedas nesse lugar aqui, né? 5 congregações para cuidar, só um pastor, não tinha esse negócio de ter mais pastor não, né? Tinha um presbítero em cada congregação e eu era o pastor de 5, ainda era presidente do presbitério, né? Devia ter uns 23, 24 anos aí, mais ou menos. Presidente do presbitério, o presbitério envolvia Rondônia, toda a grande São Paulo, problema de pastores, problema disso, problema daquilo. A igreja estava com uma doutrina fechada de usos e costumes, né? E eu com 3 filhas, na época eu tinha 2 filhas, a última nasceu aqui não nasceu em Osasco, a minha mais nova. Mas então, o desafio foi grande, foi muito grande, né? Aí chegava-se numa reunião, os irmãos falavam assim, mas o pastor Jobel, ele fazia assim, assim e assim. Não sei se já aconteceu isso com você, você vai substituir alguém, né? Daí, mas o pastor aqui fazia assim, assim, mas o pastor Jobel está em Brasília, né? E eu estou aqui agora, eu sou o Ronaldo Tavares e vocês vão ter que me aguentar, né? Então foi um desafio muito grande. Então essa história da minha vida, e lá eu fiquei 7 anos lá, em Osasco, e daí o Senhor me mandou aqui para Curitiba, assumi a primeira igreja presbiteriana renovada, que é ali no bairro do Bigorrilho, agora é Champanhar, lá, né? Mas cheguei em janeiro, quando foi em outubro, o presbitério recebeu uma carta de alguns membros do próprio presbitério, tinha alguma igreja também aqui em Colombo, e dizendo que não queria mais o meu pastorado.
Aí eu fui surpreendido, né? Falei, puxa vida, mas até agora já faz 15 anos que estou nessa igreja presbiteriana renovada. E eu cheguei aqui em Curitiba agora, e com 3 filhas, né? E ministério pastoral integral. O que eu vou fazer da minha vida? Não me querem mais. É só questão de que me acusavam que eu não pregava a doutrina da igreja, né? Que a mulher não podia cortar o cabelo, o homem não podia ter barba, né? Esse barba bonita assim. A minha um dia foi assim. Agora está assim, viu, irmão? Se prepara, tá? Se Jesus não voltar, o seu caminho é esse, tá? Tem outro barbudo lá, né? Então, simplesmente, olha, você não é mais pastor da igreja. Chegaram lá, tiraram o meu telefone, só não me tiraram da minha casa, do apartamento que eu morava ali no Bigorrilho, porque estava no meu nome, não é? A igreja não estava muito legal com os estatutos lá, não estava registrado, então eu tive que alugar no meu nome. O tesoureiro da igreja, eu cheguei lá e falei, como é que fica, pastor? Ele falou, como é que fica? É o seguinte, ó, você tirou um adiantamento aqui, hoje é dia 15, você vai receber até o dia 15 tirando o adiantamento. Eu falei, então não tem mais nada, não tem mais nada. Então tchau e benção. 15 anos, pastor. 15 anos, você não tem mais nada. Cheguei em casa e falei assim, agora, o que eu vou fazer? Bom, o que eu sabia fazer? Né? Eu sou formado em contabilidade, mas nunca fiz nada de contabilidade. Aliás, sempre fiz ao contrário, eles sabem. Então, liguei para o meu pai, falei, ó pai, o negócio, a situação é essa aqui. Ele falou, vem cá, meu filho, pega umas máquinas aqui e leva para você. Fui lá, peguei umas máquinas dele. Fui lavar tapete, carpete, né? Carpete. Eu sabia fazer aquilo. E cortinas. E mudei de casa, mudei aqui para o bairro Alto, onde eu moro até agora, no Colina Verde. E lavando tapete, cortina, lavei fachada de prédio, né? Eu punha um andaime e lavava a fachada, porque eu estava lavando o carpê, olhava para o vidro e falava, mas esses vidros aí estão sujos, hein? Não dá para lavar esses vidros. Ah, mas quem que lava? Eu lavo, né? Eu fui fazer um apartamento, estava tudo sujo, é um apartamento que a pessoa mudou para São Paulo e deixou, estava tudo quebrado. Aí queria lavar o carpê, eu falei, não, mas não dá para lavar o carpê, ó, o banheiro está quebrado, ali está quebrado. Quem que faz? Eu faço. Aí dei de pedreiro, de tudo, né? Consegui sobreviver e quando eu fui mandado embora da Presbiteriana Renovada, depois eu entendi, depois de 3 anos eu entendi que Deus tinha outra coisa para mim. E nós começamos uma igreja que 60 pessoas saíram comigo. Não é que saíram comigo, eles não foram mais na igreja. Então eu tive que dar assistência para eles. Começamos numa casa e até hoje, aí isso foi evoluindo. Estamos na igreja até hoje já, aí aqui em Curitiba há 35 anos. Então desculpe assim falar, mas eu acho que pode animar um pouquinho você, que a obra de Deus não é aquilo que você acha que vai dar tudo certo, e daquilo que você sonha, não é? E hoje, existe aqui, você é um sucesso se tudo der certo, não é isso? Se tudo der certo, se a igreja for bombar, olha, se você pregar e multidões se converterem, e sabe, se a igreja crescer, aí você é um pastor de sucesso, ou você tem um ministério de sucesso, ou aquilo que você faz é de sucesso. Nem tudo que você faz é o sucesso que o mundo acha que é sucesso, mas tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Amém, amados? Então está aí um pouquinho da minha história. Minha esposa não pôde vir porque ela está um pouco adoentada. Nós vamos fazer 50 anos de ministério agora, dia 8/7, né? E 50 anos de casado, dia 13 de fevereiro do ano que vem. Então temos 5 netos, né? E 2 filhas moram aqui, até perto aqui no Tingui, e uma filha está nos Estados Unidos. Está servindo a Deus lá em Utah,
numa igreja lá. Muito bem, então tá aí, quem sabe isso te anima a dizer, não desista nunca. Se você está no plano de Deus, aconteça o que acontecer, você vai ser vitorioso, amém, amados? Mesmo que tire, quando a igreja não quis mais é como se fosse tirar, não tem que tirar o tapete, né? Tirou o tapete, quer dizer, eu fiquei, mas aí Deus foi falando, você não depende de homens. Eu respeitava muito a minha liderança. Por exemplo, não podia ter televisão em casa naquela época. Eu nunca tive uma televisão em casa. Eu tive uma televisão depois que eu saí da Presbiteriana Renovada, né? Eu fui à risca na doutrina de usos e costumes. Mas mesmo assim achavam que eu não pregava porque tinha coisas que não dava para aceitar, né? Como é que eu vou excluir uma pessoa da igreja porque ela comprou uma televisão? Daí eu pirava com aquilo ali. Não tinha como, né? Hoje até acho que seria bom excluir mesmo, que a televisão está... Mas, então, eu acho que um legado tem ficado. O tema é esse, não é? Centenário do Sul, Guaraci, Jaguapitã, em 3 anos ali, eu pregava debaixo das árvores, com um violãozinho nas costas, mas quando eu saí de lá, tinha um templo construído em Centenário do Sul, começado um templo em Guaraci, começado outro em Jaguapitã. Eu tenho uma foto em casa do púlpito mais quente da minha vida, púlpito quente, não é? Em Jaguapitã. O fogão a lenha era aqui, então terminava a janta, sabe aquele franguinho gostoso, né? Aquela comidinha assim, acabava aquilo ali, a irmã tampava aquele fogo com aqueles negócios assim, e eu ficava do lado de cá, era o púlpito, e os irmãos ficavam ali na cozinha, né? Daí saímos de lá, ficou um templo. Os irmãos ligam para mim até hoje, né? Ô pastor, a gente tem saudade de você. Aí fui para Santo André também, não tinha, era um salão alugado ali. Minha esposa teve um trabalho muito grande com crianças ali, ela ia para as ruas, tanto em Centenário como em criança, como em Jaguapitã. Então foram legados que foram ficando em Osasco. Eu me lembro que eu fui o primeiro pastor a fazer um programa na rádio Difusor Oeste, né, de Osasco. Fazia, né? Então, quem abriu a porta ali... Assim, eu estou falando essas coisas não para mim gloriar, sabe? Um legado, estamos falando sobre legados, né? O Francisco Rossi era o dono da rádio, era prefeito na época. E então, eu fui para ele como conheci, orava com ele, etc. e tal. Eu falei, eu queria fazer um programa na sua rádio. Ele falou, mas minha rádio não é rádio evangélica, né? Mas eu vou colocar um programa evangélico. Ah, mas será? Não sei o que e tal. Aí, logo depois do repentista, né? O repentista falava assim, agora vem o pastorzinho com a mensagem de Jesus, fique aí no seu cantinho, porque ele é a luz, né? Introduzia o meu programa e eu entrava. Aí o Rossi, Francisco Rossi, ia lá para ver. Ele ficou cismado, né? Falou assim, vão acabar com a minha rádio, esses crentes vão acabar com a minha rádio. Aí... meia hora de programa, das 10 às 10h30, ou das 10h30, das 10h30 às 11, um negócio assim. Aí ele ficava ouvindo lá, aí depois de um mês ele falou assim, não quer pegar mais meia hora? Eu falei assim, não tem dinheiro nem para pagar a meia hora que a gente assumiu aí, né? Não, fica mais meia hora, então aí ele me pegou para agenciar, falou assim, fazer o seguinte, agora como você começou um programa aí, os pastores estão querendo vir, só que eu não gosto de lidar com pastor, não sei lidar com pastor, então você vai lidar com os pastores para mim, vai fazer um crivo aí. Falei, que responsabilidade, né? E até me abençoou, porque ele me dava o dízimo do que ele cobrava dos programas de rádio, e eu estava numa época que eu precisava. Deus é Deus, amém, amados? Então ficou o legado lá do programa Ondas de Paz. Então estamos falando sobre deixar um legado. Não é fácil, mas o que é um legado, né? Trata-se de tudo que
construímos durante a vida e transmitimos a outros, certo? Tudo que nós construímos durante a nossa vida e transmitimos a outros. A doutora Nacir, como advogado, sabe que legado é um pouco diferente de herança, não é? A herança é a partilha lá dos bens, né? Com todos. Mas o legado, eu posso, por exemplo, né? Eu chego assim e falo assim, não, antes de eu morrer eu vou deixar minha Ferrari, como é que é o seu nome? Cristiano. Vou deixar minha Ferrari para o Cristiano. Está ferrado. Então, essa minha Ferrari não entra na partilha, porque eu já... Não é isso, doutor? Então, é algo especial, não é? Que eu transmito a alguém, que eu passo para alguém, não é? E como nós estamos falando aqui, não vamos falar de Ferrari, nós vamos falar de ministério, vamos falar da obra de Deus. É aquilo que eu particularmente transmito a alguém que vai continuar aquilo, que vai dar continuidade àquilo que eu comecei, aquilo que Deus me deu, eu transmito a outro, né? Então, esse é um legado. E nós temos que deixar. O pastor Assis estava falando da morte desse empresário. Eu cheguei num funeral aqui em Curitiba e a pessoa que me convidou não foi. E a pessoa que morreu não era da igreja, não era um cristão. Não tinha nenhum crente naquele funeral, no velório. E eu cheguei, a pessoa de referência que era da igreja não foi. Eu não conhecia ninguém. Aí fui chegando e descobri quem era a viúva. Cheguei para a viúva, falei, olha, meus sentimentos, eu vim aqui porque a sua parente, fulano de tal, pediu para eu vir, para dar uma palavra, eu sou o pastor da igreja, meus sentimentos, consolações. Ela levantou, pastor, falou assim, sentimentos? Consolações? Esse aí já devia ter morrido antes uma vez. Safado, sem vergonha, pinguço, e começou. Meu Deus do céu. Eu quase que peguei minha biblinha, ó, deixa a mulher vai bater em mim aí. Né? Olha o legado que o homem deixou. Todo mundo abaixou a cabeça assim, e eu também, né? Fiquei, ai. Né? Já morreu tarde. Né? Então, gente, o legado é tudo que a gente vai deixar. Agora, as coisas ruins, ninguém aqui é perfeito, não é? Mas eu gostaria de que a gente pudesse ver aqui, abrir a palavra, sabe, alguns quesitos importantes nessa obra de Deus para nós, para deixarmos um legado. Vamos ver aqui rapidamente, não é? Primeiro, vamos dar uma olhada aqui, em Tessalonicenses, capítulo 5, vocês estão aí com a palavra, não é? Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 em diante, tá? 1 Tessalonicenses 5, 12 em diante. Irmãos, pedimos que vocês tenham um grande apreço aos que trabalham entre vocês. 1 Tessalonicenses 5, 12. Que os presidem no Senhor e admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Aleluia! Fiel é aquele que
os chama. Amados, na obra de Deus é diferente. Eu sei que a organização, está ali o nosso contador, tem que ser certinho como uma empresa, não é? Empresa religiosa, atos religiosos, enfim. Mas a obra de Deus ela é dirigida pelo Senhor. O Senhor é que te chamou. Se você não tem essa convicção de que o Senhor te chamou, seja lá para qual for o seu ministério, se é pastoral, se é um diácono, se é, não sei com as nomenclaturas que usam aqui, mas, enfim, certo? Se é para ser o zelador, a zeladora da igreja, não é? Seja o que for que você faz, você tem que ter a consciência para você deixar um legado, para outras pessoas assumirem depois no seu lugar, quando você morrer, ou mesmo quando você não estiver mais nessa função, nesse ministério. Para que isso aconteça, você tem que entender que você não tem um chamado de homem. E se foi um chamado de homem, você não tem convicção, busque essa convicção. Porque você tem que ser chamado pelo Senhor, para fazer o que for. Você tem que ter a convicção que você foi chamado pelo Senhor. Fiel é o que te chama, e Ele cumprirá todas as coisas na sua vida. Aleluia! Não é? Então você, partindo desse ponto, de que você foi chamado pelo Senhor, lógico que uma igreja aprovou, um pastor te chamou, viu em você, ou alguém viu em você um ministério, ou você se candidatou a esse ministério, não é? Tem tudo isso, mas a convicção de tudo isso tem que estar no chamado do Senhor em sua vida. Comigo tem acontecido isso, desde que eu senti o chamado de Deus com 17 anos de idade. Tudo aquilo que eu faço que não é do chamado do Senhor, eu vejo que não é aquilo que Deus quer que eu faça. Então, primeiro ponto que eu quero salientar aí, para você deixar um legado, uma obra que possa ser realizada por outro, que possa ter continuidade na vida de outras pessoas ou com outras pessoas, você tem que fazer essa obra no Senhor, não em você, não querendo para você a glória, mas a glória do Senhor. Amém, amados? Mas agora, 1 Timóteo, capítulo 3, vamos dar uma olhada aqui, não é? 1 Timóteo 3. Oi, já deu aqui. Deu. Não se preocupe que lá é assim também, tá? O microfone não gosta muito do pregador. Então, 1 Timóteo 3. Fiel é a palavra. 3:1. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Interessante, não é? Você tem que ter um chamado, para deixar um legado, você tem que ter um chamado de Deus em sua vida. Tem que ser pelo Senhor, senão você não vai aguentar. E nem vai deixar um legado positivo. Talvez deixe um legado negativo, porque foi na sua força, não é? Agora, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: fiel é a palavra, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, almeja. Então, você tem que desejar também. Mas, pastor, se eu quero, não é a força da carne, não é Deus que chama, mas o próprio Deus, Ele coloca em você um desejo de episcopado. Aqui, a palavra aqui, episcopado, seria, na sua raiz, né, ofício, olhar, cuidar, supervisionar, não é dominar. E esse desejo, esse almeja uma grande obra, uma excelente obra. Se há alguma coisa, se você tem o seu trabalho, né, na vida, e você trabalha na obra de Deus, todo o seu trabalho é excelente. Porque o seu trabalho secular, como alguns dizem, não pode ser diferente do trabalho que você faz na igreja. Também é um chamado, não é? Assim, não, chamado é só o pastor de tempo integral. Não é. Você é um chamado, e esse chamado, esse legado, vai ficar onde você trabalha.
A minha filha administra um prédio no centro da cidade, já há alguns anos, né, de empresários. Inclusive o Moro tem um escritório lá. Amanhã vai ter lá ela estava apavorada porque é a segurança, né, que vai, e amanhã vai ter um ajuntamento lá de políticos lá no prédio, lá no andar do Moro lá. E ela diz assim: pai, você não imagina que os cristãos que eu pergunto qual é a religião? Sou cristão. Teve um que era pastor, mas ele chegava na hora que não podia ficar com o celular, ele tampava a câmera onde ele estava e ficava lá, acho que pregando, sei lá, orando, né? Começaram a sumir umas coisas lá. E ela foi na câmera e era o pastor que tirava. Não, mas é que eu levei para casa para arrumar, não sei o quê, mas já faz 3 meses, cadê o negócio, né? Então, esse negócio assim, meu ministério é na igreja, na minha casa, no meu serviço, é outra coisa, você está falido já. Não é uma excelente obra. A excelente obra envolve toda a nossa vida, amém, amados? O episcopado, o nosso ofício, o que nós fazemos, o que nós somos em Deus, na igreja nós temos que ser em todos os lugares, diferentemente a atuação, né? A função. Na igreja você tem uma função, no seu serviço secular você tem outra função, não é? Mas você deve ser o mesmo. Excelente obra, você está embutido numa excelente obra, é a obra de Deus na face da terra. Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta com a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, aleluia, e é através de nós que o mundo vai conhecer Jesus. Eu li uma frase em um livro que diz assim: Cristo, a igreja sem Cristo não é nada, né? E Cristo sem a igreja não pode fazer nada. Será que Cristo sem a igreja pode fazer? Pode. Mas Ele escolheu você, amém? E nós somos superiores aos anjos. Aos anjos não foi dado o privilégio de pregar o evangelho, mas a nós foi dado, aleluia! A nós foi dado esse privilégio de pregar o evangelho. E pregação do evangelho não é só no microfone, é o seu ministério, aonde você está, da maneira que você age como líder. Então, almejar o episcopado é uma função do líder. Deseja, mas existe o desejo bom e o desejo mau. Não, eu quero ser um pastor. Uma vez, um rapaz começou a frequentar a igreja, pregador e tal, fazia parte de um grupo. Pastor, eu quero ficar com vocês. Ótimo, muito bem, fica. Depois de 1 ano e meio, ele chegou para mim e falou assim: pastor, e aí, como é que fica a minha vida aqui? Eu falei: como assim? Não estou entendendo, né? Ele tinha o trabalho dele, um escritório e tal e tal. Não estou entendendo. Ele falou: não, quero saber. Você já vai, faz uns 5 anos isso aí. Você está com 65 anos, você acha que vai até quando? E eu já estou 1 ano e meio aqui, você não fala nada. Eu quero ser pastor aqui. Eu falei: pronto, acabou, né? Esse aí desejava mal. Não deu nada, não deu certo. Acabou, sabe, quase que jogou o prato da bateria em cima de mim. Porque eu falei: não é assim que age. Se você vai ser um pastor aqui, vai acontecer. Na minha vida tudo aconteceu assim, tem que acontecer. É Deus quem chama. Não, mas eu quero. E você já está com 60. E começou. Eu falei para ele: sabe, você quer saber um conselho? A minha mãe foi até 99. O cara desistiu, né? Então, quem deseja no Senhor, amém, amados? Você concorda comigo? Diga aleluia. É no Senhor, para deixar um legado. Porque senão você vai deixar um legado. Não, esse cara queria tudo, queria fazer tudo, ele achava que era o bom, isso. E com a primeira pancada que veio, ele já desistiu, porque ele estava nele. Estava nele. Eu posso, assim, eu não gosto muito de dizer essas coisas, mas eu quero dizer o seguinte: tudo que veio na minha mão, no ministério, eu nunca quis aquilo. Nunca quis ser um pastor, nunca quis ser um presidente de presbitério.
Mas o Espírito Santo dizia, não, vai. Sabe? E eu fui. Errei muito, estava dizendo para um pastor que o ministério... Então, se for somar esses 50 anos, acho que 30 anos foi de erro. Mas eu tenho um chamado. Você não vai fazer tudo certo. Nem tudo vai dar certo. Nem tudo que você pensa dá certo. Nem todos os seus sonhos são realizados. Mas se você almeja do lado bom, no Espírito de Deus, eu almejo porque a obra de Deus é minha, não é só de pastores, desse, daquele. Ele é braço de Cristo, eu sou a perna de Cristo, eu sou o corpo de Cristo, eu sou a unha do corpo, aquela unha. Sabe, eu tenho uma unha do dedinho, que ela não cresce assim, ela cresce assim, fura-meia, né? Eu sou o fura-meia, mas eu sou do corpo, aleluia. Tira essa unha aí, porque fica ruim depois, né? Tira um dedinho do pé que você fica, né? Então não é assim, sabe, eu almejo isso, eu almejo aquilo. Não, agora eu vou lavar o banheiro da igreja, mas amanhã eu vou ser um porteiro, depois eu vou ser um diácono, depois eu vou ser um pastor. Eu quero ser pastor. Vai, mas almeja isso na glória de Deus, aleluia. Você vai passar isso para as pessoas que você lidera, né? Então, transferir no amor. E aqui tem algumas características de como você deve fazer seu ministério. Demonstrar com amor, corrigir com amor, não é corrigir. Enfim, fica aí para você poder meditar nesse texto aí. Agora, veja aqui, Filipenses 2. Vamos lá para Filipenses, capítulo 2. Então, o primeiro item aí é você almejar, mas almejar do lado bom e sentir que você, saber o melhor, ter convicção de que você, fiel é o que te chama. Deus tem te chamado. Amém, amado? Você crê nisso? Amém. Seja qual for a função, é um episcopado, é uma função, é um olhar, é um cuidar. Deus não quer, te chamou não para o corpo, para cuidar do corpo de Cristo. Seja em qual função que você estiver, faça isso como um chamado de Deus. Almeje o melhor na sua vida, porque vai ficar um legado. Você vai deixar alguém que vai te substituir, vai dizer assim, eu quero fazer assim ou melhor do que ele fez, porque me inspirou, aleluia. Porque me deu ânimo ver a garra naquela pessoa, aleluia, né? Isso é muito importante. Então, agora Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto, sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Veja bem, então esse almejar o episcopado não pode ser por interesse e por vaidade. Eu almejo, né? Porque eu quero. Eu vou, sabe, alguma coisa vai me levantar diante das pessoas. Todos vão achar que eu sou bom, não é? Você já está na beira do precipício. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Amém, amados? Eu aprendi isso. Aprendi isso a respeitar os meus líderes. Aprendi. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja local que não está ligada a nenhum presbitério, não está ligada eclesiasticamente a nenhuma outra igreja. Nada, nada. Mas eu estou submisso às pessoas que estão lá dentro.
aos diáconos, aos presbíteros. Eles conhecem a minha vida. Faço um relatório da minha vida para eles. Eu estou há 35 anos e tem gente que está comigo ali há 35 anos. E eles conhecem a minha vida. Eu presto conta da minha vida para eles. Não é porque eu não tenho um superior, um presbitério, um presidente. Né? Eu sou o presidente da igreja. Eu posso dizer assim, eu faço e mando, faço que vocês me obedeçam. E olhe lá, se não obedecer, né? Não. Sabe, outra vez, eu não quero me gloriar aqui, gente. Eu estou trazendo um pouco do testemunho da minha vida que talvez sirva para você. Porque apesar de eu não ter pessoas que sejam no cargo maior do que eu sou tudo lá, eu sou bom, né? Eles sabem, eu sou bom lá. Essa assinatura é do bonzão lá, manda para ele, é só ele que pode assinar. Mas aquela irmãzinha, aquele irmãozinho mais humilde da igreja, ele sabe da minha vida. Amém, amados? Então, sabe, ninguém considere o outro superior a si mesmo. Aliás, não façam nada por interesse pessoal, vaidade, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não tente ser o bom. Não tente ser o superior. O legado do superior, da carne, ele não vai abençoar ninguém. Mas o legado do superior, no espírito, na humildade, vai abençoar muita gente. Aleluia. Amém, amados? Então é isso aí. Agora, segundo lugar, você, além de sentir esse chamado de Deus e aspirar ao ministério na parte boa, no Senhor, você tem que criar confiabilidade. As pessoas têm que confiar em você. Deixar um legado de confiança. Não, esse aqui partiu para a eternidade, mas foi um servo confiante. Ou esse aqui não está mais nesse ministério, mas passou esse ministério para outro ou para mim, mas foi um homem, ou foi uma mulher, ou foi um jovem, um moço, uma moça que era de confiança, tinha confiabilidade, eu podia confiar. As pessoas têm que confiar em nós. Porque se você lidera alguém, a pessoa tem que abrir o coração para você, muitas vezes. E você tem que levar isso ao Senhor, levar isso a Deus, levar isso ao Espírito Santo, né? Você não pode pegar as fraquezas das pessoas para querer subir em cima disso. Não pode. Existe muito isso na igreja, irmãos. Eu sei porque eu estou há 50 anos nesse barco. Então o cara vem e fala assim, você viu ali, o Cristiano, desculpa, Cristiano, é que a sua barba já está ficando branca, então, né? O Cristiano me falou isso aqui, olha, tal e tal, mas você acha, pô, o cara pisou na bola, né? Daí começa, né? Como? Aí o Cristiano fica sabendo, eu na reunião de oração, Senhor, abençoa o Cristiano, porque ele pegou minha Ferrari, ele não cuida bem da minha Ferrari, ele vendeu minha Ferrari e gastou dinheiro, não sei o que, na reunião de oração, né? Ele só confessou para mim que vendeu a Ferrari porque ele precisava de dinheiro, né? Mas eu fui na reunião de oração e... Cadê a minha confiabilidade? Eu sei de coisas... Eu já perdi, um dia cheguei numa casa, a esposa disse assim, pastor, você sabe que eu não vou mais na igreja, né? Falei, estou sabendo. Eu não quero mais minha família na sua igreja, estou sabendo. Porque você sabia de problemas do meu marido e falou para mim. Eu falei, porque ele não me autorizou. Eu falei, para ele falar para você, se ele não teve coragem, não era eu que ia falar. Porque ele me... confiou isso e disse, não fale para minha esposa, eu vou falar. Passaram-se mais de 10 anos, ele não falou e continuou no problema. Médico, mas que tinha um problema que eu estava cuidando há 10 anos que ele não me autorizava a falar com a esposa. E a esposa vai um dia do dito celular,
vai no celular e pega tudo. Pronto. Pastor, você sabia disso? Agora não podia mentir, né? Sabia. E você não me falou? Não tinha autorização. O seu esposo não me autorizou. Quem é a cabeça do lar é o esposo, não é o pastor. Mas alguém na igreja sabe? Ninguém. Nem minha esposa não sabe disso. Estou falando, nem minha esposa sabe disso. Confiabilidade. Esse senhor aí é meu amigo até hoje. Ele lamenta. Mas Deus usou isso porque ele consertava a vida dele. Ou consertava ou acabava com a família. Né? E nós perdemos uma família muito importante na igreja. Confiabilidade. Amém, amados? E para você ter confiabilidade, você tem que buscar a Deus. Você tem que... Santidade significa ser um vaso separado para Deus, não é? Sinceridade, transparência. O apóstolo Paulo mesmo dizia assim: vocês sabem como eu fui com vocês. Quando eu estava com vocês, vocês conhecem, vocês sabem que eu fui, com o meu interesse era Cristo, Cristo ressuscitado. A minha conversa era Cristo, o meu interesse era ver vocês bem. Então, confiabilidade, certo? Sem confiabilidade não há legado. Bom não, vai ficar um legado ruim. Terceiro lugar, né? Discipular, delegar, transmitir a outros. 2 Timóteo, vamos lá no Timóteo normalmente, né? 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2. Quanto a você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então ele chama Timóteo de filho. Você precisa ter filhos na função que você exerce, seja qual for. Crie filhos, né? Pessoas que vão levar o seu ministério avante. Peça a Deus que te ilumine. Ontem tivemos lá 7 igrejas que levaram seus jovens lá, igrejas que estão com poucos jovens, como a nossa lá, se uniram para fazer um culto e foi lá no El Shaddai o primeiro. A gente vai fazer uma vez por mês isso. E o rapaz que eu chamei lá na frente, falei assim: olha, meu jovem Daniel, ele que teve essa ideia, né? Quer fazer um trabalho evangelístico com os jovens da igreja, juntando aqui e lá. Aí, de repente, eu lhe chamei lá na frente e falei: olha, Deus tem me dado uma visão com você. Você tem 19 anos. Eu, com 19 anos e meio, fui ordenado a pastor. Não vou dizer que você está ainda cruzinho, né? Precisa aprender bastante. Mas Deus tem um ministério para você. Eu estou aqui em nome de Jesus, dizendo: você é o meu filho ministerial. Não sei quantos anos vai demorar. Mas peça a Deus. Não faça para você. Nada é seu, tudo é do Senhor, aleluia. Meu filho, aqui, certifique-se, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você, olha aqui, ó, transferência, né? O que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, olha. De muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir os outros. Até aqui tá bom. Então, homens fiéis, transmita. Não ache que o ministério é seu, a função é sua, o cargo, seja lá o nome que você der. O episcopado não é seu, é do Senhor. Traga outras pessoas. Na igreja tem gente que faz muita coisa boa, mas não quer passar isso para outros. Não, se eu passar, ele vai descobrir, né? Não tem aquelas mulheres agora, né? Como é que é aquela receita? Como é que é o nome da irmã? Rosângela, aquela receita do bolo que a senhora faz, gostoso, dá para passar para mim? Dá? Ó, amém, é isso que Paulo quer, né? Mas eu garanto que tem alguma mulher que fala assim: eu não vou passar minha receita, eu não vou passar nem para minha nora.
Ainda, ó, minha nora? Não, ela que faça o bolo que ela quiser. Né? Peguei no pé das irmãs agora, né? Só pegando no pé dos barbudos, só, né? Então, amados, transmita, não tem isso para você. Não tem pastor que fala assim, não, essa é a minha mensagem, não é, pastor? E, não quero que ninguém copie isso. Ah, que é isso? Transmita outro. Então, visualize. Episcopado significa olhar, sabe? Ter visão. Você precisa ter visão de alguém que possa continuar o seu ministério. De alguém que possa dar continuidade, de alguém que vai ser até melhor. Eu tenho pessoas na igreja que elas pregam melhor do que eu. Eu tenho um senhor lá que é administrador da igreja lá, né? Nossa igreja é pequena. Quando eu falo administrador, puxa, então é uma igreja rica, isso, aquilo. Não, é bem pequena. Eu já tive igreja com mais de 600 membros aqui em Curitiba. Elas estão espalhadas em várias comunidades por aí, né? Mas hoje nós estamos com um grupo resumido. Mas tem um irmão lá que ele diz assim, pastor, ó, as finanças devem ser assim, 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 assim. Quando chega no final, fala assim, ó, está faltando fé. Ele fala, mas a fé é racional. Aí eu vou para casa e fico pensando, é verdade. Então tem que ter fé. Mas tem que ter razão. Ele é melhor do que eu. Porque o pastor é negócio assim, vai pela fé, né? Vamos fazer isso aqui pela fé, vai dar certo. Ontem eu tive uma experiência, porque alguém falou assim, pastor, vamos fazer 100 sanduíches para vender, porque vai vir mais de 100 pessoas. Foram mais de 100 pessoas ontem, jovens e tal. Mas venderam 31, sobraram 69. Fazer o quê? E dali tinha que sair a oferta para o pregador, que era aquilo que a gente combinou, né? Só que Deus, ele age, mas estava tudo combinadinho, tudo certinho, né? Só que o gestor, ele fala assim, pastor, eu sei que você vai ter que ligar para mim, porque você não pode colocar que 100 pessoas vão comer 100 sanduíches. Então ele é melhor do que eu, não é? Não é melhor do que eu? Eu pela fé, né? Agora, só que eu também tenho fé. E no final, quando eu vi a coisa, eu falei, Senhor, e agora? Aí veio um irmão lá e falou assim, pastor, não vendeu tudo não, está aqui uma oferta, pá, dá para o pregador. A gente ia dar uma oferta para o pregador, ele deu uma oferta para dar para o pregador. E o sanduíche que vendeu, aí chegou um outro irmão e falou assim, eu compro tudo e vocês distribuem aí na rua para as pessoas. Ó. Comprou tudo e eu pensei, meu Deus, nunca mais eu faço isso. Esse cara é muito melhor do que eu, ele conhece, né? O gestor lá. Então tem gente melhor do que eu. Ou você acha que você é o bom? Ou você acha que tem toda a destreza para fazer tudo, todos os ministérios, você é o the best, né? A estrela do negócio. Não é. Tem gente que vai te ajudar, amém, amados? Tem gente melhor do que você. Aproveite essas pessoas, aleluia. Busque essas pessoas. Fala, eu sou deficiente nisso. Eu sou deficiente. Para levar esse legado à frente. Estava vendo ali o negócio do som, né? Nós tínhamos um rapaz lá que o cara entendia de tudo que ele não quiser mais, nós vamos ficar perdidos. Aconteceu. O cara foi para a PIB, gostou da PIB, falou assim, pastor, eu tenho que levar minha família, aqui não tem essa estrutura que tem aqui, que tem na PIB, eu tenho filho adolescente, tenho isso, irmão, vai pela fé, vai, aqui não tem mesmo. Por enquanto não tem. Eu não vou dizer, não, fica aqui. Não, se você não tem, se você não pode fazer, porque já tinha dado para ele fazer. Tem filho adolescente, vai trabalhar com os adolescentes. Não quis. Mas tudo bem, eu não joguei. Eu só falei assim, olha, então tá bem, irmão. Então vai pela fé, vai. A sua família. Fazer o quê? Mas ninguém sabia mexer em nada.
Liguei para ele, falei, não, já me desliguei de lá, pastor. Quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, não aprendeu. Olha o legado que ele deixou. Diz ele que ensinou. Eu perguntei, ele falou, não ensinava. Ele fazia, a gente chegava aqui num domingo, era uma coisa. Chegava no outro domingo, era outra coisa. Ele mudava o sistema. Não faça isso. Não faça isso, em nome de Jesus. Não faça isso. As pessoas que estão ao seu lado, elas devem ser treinadas para fazer como você faz e melhor do que você. Porque você pode ter um urucubaca aí e não chegar vivo na igreja. Não é verdade? Bom, vou terminar aqui, pastor. Já passei, você me deu mais 4, já estou. Persistir. 1 Timóteo 1, 5. Então, o último item aqui. Então, discipular, delegar, transferir. Tem vários versículos aqui, mas eu li um só porque o meu tempo está. Agora, persistir, né? Resiliência. Tem que haver resiliência. 2 Timóteo, capítulo 1, 15. 2 Timóteo 1, 15. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Olha aqui, né? Tem que ter resiliência. Tem que ter persistência. Paulo, o apóstolo, ele chega assim, todos me abandonaram. Não é que às vezes você fala assim, não tem quem me ajuda, todos, cada um, não sei o que lá, não é? Quem já fez isso, não levante a mão. Eu vou levantar a minha. Todo mundo me deixou, né? Entre eles está Fígelo e Hermógenes. Se alguém vai... Se for menina e nascer gêmeas, trifena e tri... Como é que é? Trifena e tri não sei o quê. Está lá. Esqueci agora, né? Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero. Também é outro nome bonito, né? Então, irmãos, olha, resiliência, tem que haver resiliência. O último texto aqui, que eu estou pulando alguns textos, que vocês conhecem bem a Bíblia, né? E sabem disso. Filipenses 4. Filipenses 4. Vamos ler do 10 ao 14. Resiliência, quer dizer, você tem que começar às vezes tudo de novo. Isso tem acontecido, já aconteceu várias vezes na minha vida, ter que começar tudo de novo. Eu não sei se você tem essa experiência, às vezes você faz um plano, você faz isso, faz aquilo, daqui a pouco a coisa desmonta. Não pare. Comece de novo. Nesses 50 anos do meu ministério, eu comecei muita coisa de novo. E vou dizer para vocês, atualmente estou começando uma igreja de novo. Começando uma igreja de novo. Começando uma liderança jovem de novo. Começando um diaconato de novo. Sempre ficam pessoas firmes, não é? Mas tem... aquele, sabe quando você está fazendo educação física, vai na academia, né? Que dói tudo, mas aquilo ali está te ajudando, porque o nervo, os músculos estão ficando resilientes, estão criando mais força. Não é para você chegar em casa e desanimar. Não, eu pesava 125 quilos, hoje eu peso 95. E dói tudo, sabe? Quando eu comecei a fazer uma academia lá, doía tudo. Falava, amanhã eu não vou. Eu fui um dia lá, o cara deu um exercício lá, eu fiquei tonto. Acho que eu sou meio tonto mesmo, mas fiquei mais tonto ainda, né? Mas resiliência, volta. O Senhor é forte, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é grande, a obra de Deus é excelente obra, aleluia. Você não pode desanimar. O legado da persistência. Filipenses 4:10. Fiquem muito alegres no Senhor.
Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Renasceu. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi de vida, mas também eu trago para mim que nós temos que aprender a viver em todas as situações do nosso ministério, daquilo que Deus tem, daquilo que nós almejamos no Senhor. Viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, olha aqui. Sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome. Tanto posso naquele que me fortalece. Amém, amados irmãos? Então, só relembrando, primeiro item aqui, que você tem que ter certeza, convicção, de que aquele que te chama é fiel para concluir a obra na sua vida. Amém? Segundo lugar, você, para deixar nos seus liderados, para com você. Terceiro, você tem que delegar, tem que transferir, tem que descobrir pessoas que façam aquilo que Deus quer e às vezes vão fazer melhor do que você. Seja humilde. E por último, resiliência, persistência. Em todas as coisas, eu sei viver. Que me fortalece. Eu gostaria de deixar um hino com vocês, daí de fazer uma oração. Desculpa, pastor. Nunca mais você vai me chamar, viu? Ó, já passei 10 minutos. Eu vi que o pastor aqui é bom no horário, né? Eu gravei 2 CDs. Gravei um CD em 2022 com hinos tradicionais. E depois eu gravei um outro CD. Então eu gravei 2. Um cantando e outro pedindo desculpa, né? Há certo homem, vem após mim, eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes e o que procuras. Eu te darei, te envolverei com meu amor. Vem após mim, tudo que orares, crendo em meu nome. Meu Pai promete, vem após mim, disse Jesus a este homem. Ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, os homens são os peixes, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Vem após mim, te farei como este homem, um pescador lançando a rede em alto mar, lá onde estão os
mestre te quer, levando a mensagem, pescando para Deus. O mestre te quer, o mestre te quer, o mestre te quer, levando a mensagem, pescando para Deus. O mestre te quer, o mestre te quer, o mestre te quer, o mestre te quer, levando a mensagem, pescando para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Opa. Vamos ficar em pé. Gostaria de fazer uma oração por vocês, né? Desses 4 itens que a gente trouxe aqui, como que está a sua convicção de chamado? Fiel ao que vos chama. Se você tem um chamado ostentado em você mesmo, entrega isso para Deus agora. Você é uma pessoa confiável. As pessoas podem falar o que quiser, que você vai levar para Deus. Ou falar até mesmo, serem sinceras com você, você vai levar isso para Deus ou vai ficar chocado com a pessoa, né? Nós aqui, que eu me incluo também, nós somos pessoas que estamos interessadas em passar o nosso ministério a outros, passar aquilo que a gente tem, que Deus nos deu, ensinar, como Paulo diz ali a Timóteo. Então, somos resilientes, já estamos quase para estourar. Pastor, já estou até aqui, né? Se é do Senhor, você vai aguentar, aleluia. Amém? Vamos orar nesse sentido. Você coloca tudo isso, coloca esses 4 pontos na sua vida. Oh, Pai Celestial, nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa, Senhor. Te louvo pelo privilégio, Pai, de poder falar e passar um pouquinho aqui da minha vida. Não para me gloriar, Senhor, mas porque esta é a obra do Senhor em nossas vidas. Pai Celestial, agora eu te estou pedindo a mim, a cada um de nós que estamos aqui, que a convicção do nosso chamado nunca se perca em nós, ó Pai. Seja o que vier, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós temos a certeza que o Senhor é fiel, que nos chamou e que o Senhor fará todas as coisas em nossa vida. Em nome de Jesus, caia por terra agora toda a nossa ostentação. Oh Deus, todo o nosso eu, Senhor, toda a carnalidade no nosso chamado. Oh Deus, quem almeja o episcopado, a função de olhar, de cuidar, de trazer pessoas ao teu reino. Mas não queremos almejar isso por nós mesmos, Senhor. Tira de nós, ó Pai, nosso orgulho, nossa, ó Deus, maneira de viver para nós mesmos, mas considerando sempre alguém superior a nós mesmos, Senhor. Oh Deus, dá-nos confiabilidade, que sejamos obreiros, pessoas nas nossas funções com confiabilidade, que as pessoas possam ver confiabilidade em nós, o nosso dizer sim, sim, não, não. Oh Deus, em nome de Jesus, caia de nós todo o pensamento dobre, toda a mentira, toda a falsidade. Deus, que sejamos pessoas do sim, sim, não, não, ó Pai. Ó Senhor, nós pedimos também, ó Deus, a todos esses obreiros e a cada um de nós aqui, Senhor, que Tu, Senhor, nos leve a transmitir a outros o nosso ministério, a não guardar para nós, só a passar, a instruir as pessoas, a incentivar as pessoas, Senhor. Ó Deus, dá-nos esse esforço maior, Senhor, na Tua obra.
Oh, Senhor, em nome de Jesus, se alguém aqui está desanimado, se alguém aqui está, Senhor, a ponto de deixar o ministério, a função, que haja um renovo nesta manhã, Senhor, resiliência vinda do Espírito Santo, que eles possam se alegrar em Ti, Senhor. Oh Deus, a vida, o ministério, oh Deus, a nós não foi concebido apenas crer no Senhor, experiência, Senhor, tira de nós, Senhor, o querer para nós, é melhor dar do que receber, Senhor. Possamos passar isso à frente. Ó Deus de bondade, de misericórdia, sê conosco, Senhor, sê conosco, ó Pai, cada obreiro, em cada função, em cada igreja, onde estiver, Espírito Santo, enche essas vidas de alegria, de paz, de consolação e de força no ministério. Ó Deus, para o louvor da Tua glória, Senhor, da Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados. Vamos aplaudir o nosso Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.